E passam-se alguns dias, os líderes do mundo se reuniram novamente para debater sobre assuntos que eram de relevância mundial e falaram a respeito sobre a degradação do meio ambiente e começaram a falar a respeito do assunto sobre como estava cada situação em várias partes do mundo, sobre as florestas e os mares, e ficaram debatendo a respeito do assunto. E a integridade disse que eles teriam que abrir mão de algumas partes da natureza e não mais tocar nelas, deixar sem interferência humana nenhuma. Isso garantiria com que a natureza se recuperasse sozinha, mas que algumas partes que eles teriam que tomar umas certas medidas para poder cuidar para que não acabasse, e ficaram debatendo a respeito mais do assunto. E teve um momento que alguns falaram que já viram falar que a tecnologia do Guilherme permitiria criar até novas ilhas que poderiam ser usadas para construir novos campos de agricultura e ações econômicas no mundo. Só que aí o Guilherme que estava lá disse que isso poderia ser até uma solução plausível no canto humano, só que isso resultaria em grandes problemas na natureza. Poderia causar coisas que eles não esperariam, como um desvio de algumas marés que percorreriam por aquelas partes, também a migração de algumas vidas marítimas que seriam deslocadas daquele canto, e também problemas na temperatura da água, entre outros. Então perguntaram se eles não poderiam pelo menos mexer em algumas coisas da natureza para conseguir dar uma melhorada. Só que aí o Destruição explicou que mexer com a natureza, assim, em algumas coisas desse tipo, poderia acabar resultando em coisa que, se não fosse a restauração, seria irreversível. E aí, no momento, pediram para que o registro falasse a respeito sobre um homem que já foi querer mexer na natureza do jeito que ele estava pedindo e acabou se dando muito mal. E daí o registro acabou contando a história de um rei que era chamado de Rei Down, que era um homem do poder verso que tinha muitos poderes e por causa disso ele se achava um deus, porque quando ele começou a reinar, ele começou a fazer as coisas do jeito dele, raramente ouvia alguém, e quando estava de noite, ele conseguia mexer com a rotação da Terra e fazer com que ela rodasse e ficasse de frente para a estrela no momento que ele queria. Então ele fazia a noite virar dia. E quando ele queria que a lua do planeta dele estivesse no local onde ele queria, ele simplesmente usava seus poderes e fazia ela ficar para lá. E ele começava a mexer na lua de vez em quando para controlar as marés. E quando alguém tentava ameaçar a vida dele, ele, por ser bem resistente, ele não sofria nada. E acabava com a pessoa, despedaçando elas com os poderes deles. E raramente dava ouvido a qualquer um que tentava avisar ele sobre alguns problemas que mexer com a rotação da Terra estava causando. Até que num dia ele começou a perceber que estava ficando muito quente onde ele estava e começou a ver grandes marés subindo por onde ele estava. Ele tentou conter elas, só que começou a ter terremotos. Então ele voou para uma montanha bem alta e começou a perceber que estava começando a sair muita lava do fundo da Terra e mares estavam começando a transbordar e destruir cidades. Ele viu ventos muito fortes dando em várias partes assim e terremotos que começavam a aumentar cada vez mais. Daí ele tentou conter tudo aquilo com seus poderes, só que aí ele percebeu que as coisas iam só piorando. Daí, no momento, ele viu o povo dele que estava na montanha, que correu atrás dele, perguntando se ele não ia dar um jeito nisso. Daí ele disse que estava tentando e que era para eles ficarem quietos. Daí ele foi tentando controlar as grandes tsunamis que estavam sendo causadas e tentar jogar ela nos rios de lava que estavam se formando, só que aí começava a sair bem mais lava e os ventos estavam piorando. Algumas pessoas estavam sendo levadas. E daí, no momento, ele viu no céu o rosto de alguém que estava lá, alguém muito grande que estava olhando para ele. E o registro disse que aquele sujeito que estava olhando para ele era um colossal, que era um observador chamado Roger. E aquele rei disse que ele sentiu sua presença o tempo todo, observando, sentiu seu grande poder, que ele era um deus que poderia resolver aquilo. Só que o Roger disse que ele não era um deus, muito menos ele era, e disse que há muito tempo ele já havia sido avisado que mexer com a ordem natural faria com que as coisas se desequilibrassem e que logo causaria um grande caos que ele não conseguiria controlar. E aquele rei disse que ele estava certo, que ele foi imprudente e que agora o planeta dele todo estava pagando por isso. E o Roger disse que sim, e disse que mexer com aquilo que é faria que ela não fosse mais. E nesse momento que ele disse isso, destruição apareceu ao lado do Roger, gigante também, e aquele homem sentiu que era o fim dele, porque ele percebeu que aquele era um ser de destruição. E daí o Destruição disse que ele veria com os próprios olhos o preço a pagar pela sua arrogância sem limites. E o Destruição já estava estendendo a mão contra o planeta para finalizar ele logo, o que o Roger disse que ele o faria, e já estava indo embora. Só que aí aquele rei disse que ele sentia muito por isso, e que ele não esperava que tudo isso fosse acontecer assim. Ele foi cego pela arrogância dele, e que desse uma chance para o povo dele e que o punisse no lugar de todo o planeta dele. E que ele citaria qualquer tipo de punição, mas que não punisse os súditos dele, e que ninguém que era inocente sofresse pelo que ele fez. E daí o Roger voltou, a Destruição esperou um pouco,
Então Destruição disse que aceitaria o que ele pediu. Então Destruição pegou ele de lá e o levou para outro canto. E o Roger restaurou todo o planeta. E o registro disse que aquele homem acabou pagando caro pela sua arrogância. Ele foi levado para o Destroyverso. E lá até hoje está sofrendo. E aí eles falaram lá para os líderes do mundo que eles teriam que dar um jeito de preservar a natureza como ela é, porque mexer com a ordem natural das coisas pode acabar causando um grande caos. E uma das soluções não é interferência humana, mas sim preservação do que é natural, pois assim as coisas vão fluir e crescer, como a natureza é. E ficaram debatendo a respeito do assunto, mas e chegaram à conclusão de preservar boa parte de umas áreas que ainda não eram mexidas. E estavam falando com relação ao tiramento de madeira ilegal que existe em várias partes do mundo. Só que aí eles entraram no assunto do sistema de denúncia que já estava sendo aprontado para ser instalado em todo o mundo. E daí eles debateram mais a respeito disso. E até que chegaram num consenso de já deixar o sistema de denúncia funcionando em toda a parte, que eles não estavam querendo deixar em qualquer lugar. E garantir com que qualquer tipo de interferência ilegal na natureza fosse punida com a devida ordem legal. E eles falaram também sobre a preservação de algumas espécies que eram ameaçadas de extinção, que haviam desenvolvido métodos de fazer com que eles se reproduzissem bem mais, e até mesmo de algumas espécies de árvores que estavam em extinção. E o Guilherme também acrescentou que ele havia estudado vários métodos de cultivo agrícola em parte do multiverso, de alguns planetas, e que ele poderia repassar para todo mundo, em cada área, de acordo com o que ele sabia sobre a Terra, que poderia ajudar no cultivo sem muita degradação do meio ambiente, que ele poderia ajudar a fazer com que parasse de ter tanta degradação do meio ambiente para poder cultivar alimentos agrícolas. E estava falando também a respeito sobre as fontes de água em várias partes do mundo, sobre o desperdício que era feito e a poluição. E o Restauração disse que ele sabia de métodos que poderiam ser aplicados que ajudaria a restaurar a água, fazendo ela ser potável novamente. E vários conceitos e cientistas falaram sobre soluções possíveis para essas situações. E todos estavam ouvindo atentamente. E alguns cientistas que estavam lá de várias partes do mundo fizeram uns cálculos na medida do que eles conseguiram e pensaram e concluíram que poderia ser feito isso. E continuaram debatendo mais a respeito sobre soluções para outros problemas com relação ao meio ambiente. E foram acrescentando mais algumas coisas que poderiam ser feitas para ajudar a preservar a natureza. E no final eles concluíram sobre tudo que eles poderiam fazer daquele momento em diante e concordaram em fazer e aplicar tudo isso e fecharam nisso. E passam-se um dia, o sistema de denúncia começou a funcionar em todo mundo e já tinham preparado várias prisões para receber novos criminosos que sabiam que receberiam e tribunais para julgamentos. E começou a haver várias apreensões em várias partes do mundo. E com relação ao meio ambiente, começaram a colocar em prática o que eles haviam debatido nas reuniões. E o Marcos ficou acompanhando tudo isso pelos noticiários, já que ele não pôde entrar na reunião. E num momento ele estava andando com o Guilherme pelas ruas, até que chegou uma moça e o cumprimentou, o Guilherme. E chegou o resto da turma e perguntou quem era aquela moça. E o Guilherme disse que era uma nova amiga dele que ele havia feito. E daí viram uma outra garota que olhou para o Guilherme e mandou um beijo para ele. E perguntaram quem era ela. E o Guilherme disse que era a irmã invejosa da amiga dele, que ela vivia querendo tomar tudo que era da irmã, e até mesmo os amigos. E no momento os rapazes saíram conversando com aquela moça, já que ela estava curiosa sobre cada um deles, e a irmã dela ficava vendo de longe e irritada. E o Marcos com o Guilherme aproveitaram para conversar a respeito sobre o que foi falado na reunião, que era pouca coisa que o Guilherme podia contar para o Marcos. E o Guilherme disse que o mundo sofreria umas grandes mudanças, que começariam a aplicar coisas que ele já planejava há muito tempo sobre preservação da natureza e limpamento de resíduos de lixo que os seres humanos jogavam, que antigamente não era possível, mas que agora ele viu que dava para fazer. E o Guilherme disse que agora o mundo passaria por grandes mudanças no meio ambiente e por aí em diante. E o Marco disse que isso era incrível. E o Guilherme disse que é uma das coisas que era necessário fazer para garantir que a vida continuasse saudável por aqui. Só que isso não é tudo.